Aleluia. Boa noite a todos. Amém. Aleluia. Você está com expectativa? Amém. Você acredita que esse é o momento propício? Uma oportunidade importante? Amém. Então quero que você possa gerar expectativa. Amém. Quero que você possa eliminar. Amém, queridos? Eliminar toda e qualquer distração. Elimina isso. Elimine isso. Tenha esse zelo, tenha esse cuidado. Eliminar essas distrações, porque um momento, algo pode ser dito, algo pode ser visto, sabe? E se nós não estivermos atentos, podemos perceber, podemos deixar de receber. Amém? Você crê nisso? Você deseja algo do Senhor nessa noite? Amém? Aleluia. A palavra diz que os que têm fome e sede, esses serão saciados. Amém? Existe um critério para receber do Senhor, é querer receber. Amém? No momento que nós achamos que está tudo bem, que talvez não precise ou eu não vejo a necessidade, pode ser que nós cheguemos num momento como esse ou qualquer outro momento, terminemos o momento e não tenhamos sido acrescentado nada. Amém? E eu não creio que essa é a vontade de Deus. Amém? Aleluia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós vamos começar por aqui, a partir do versículo 1. O momento da tentação de Jesus, né? Amém, queridos? Versículo 1 diz assim. Você encontrou? Amém. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o diabo deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Glória a Deus. Queridos, é interessante, nessa semana eu estava lendo, estava estudando, mas sobre um outro assunto, na verdade, e um detalhe, o Espírito Santo chamou minha atenção nessa palavra, nessa passagem, a respeito dessa tentação, não é? E eu gostaria de, nessa noite, poder, não é, conversar com vocês a respeito de algumas coisas. Amém? É interessante que Satanás não chegou para Jesus colocando em xeque o serviço dele, não é? Tentando mover Jesus daquilo que ele estava para fazer, dizendo que ele não tinha capacidade, dizendo que Jesus não tinha habilidade, que Jesus não poderia fazer aquilo pelo qual ele tinha vindo fazer. É interessante que Jesus, ele foi tentado num ponto, e é sobre esse ponto que eu gostaria de começar a minha ministração, e eu acredito que vai
vai se deter nesse ponto. A palavra diz que quando Satanás chega para Jesus, ele provoca, ele pergunta, ele tenta colocar uma dúvida, não é? No coração de Jesus. Ele diz: se tu és filho, faz isso. Se tu és filho, faz aquilo. Amém? Por que isso é importante? Nós sabemos, queridos. Às vezes a gente se detém muito no fazer. Se detém muito nas ferramentas e nas coisas que nós temos para fazer. Mas, queridos, é muito importante nós sabermos de um detalhe. Aquilo que nós possamos fazer é resultado daquilo que nós somos. Se eu não sei quem eu sou, logo fazer fica comprometido. Satanás não chegou para Jesus tentando colocar dúvida o trabalho que ele tinha para fazer. Satanás, em nenhum momento, chegou para Jesus tentando demover da mente de Jesus o que ele veio para fazer. Mas tentou colocar a dúvida naquilo que ele era. E a dúvida era: se tu és filho. Se tu és filho. E eu quero que você pense sobre mim. Por que isso é importante? Porque, querido, se Satanás colocasse dúvida naquilo que Jesus era, obrigatoriamente ou com certeza ficaria comprometido aquilo que ele iria fazer. Porque o que ele fez foi resultado do que ele era. Tudo o que ele fez foi consequência daquilo que ele era. Aquilo que ele era deu oportunidade para ele fazer o que ele fez. Eu pergunto, será que é diferente comigo e com você? Às vezes nós estamos muito focados naquilo que temos para fazer, mas eu acredito que a base e o fundamento da nossa vida é quem nós somos. Afinal de contas, quem sou eu e quem é você? Porque se nós tivermos dúvidas a esse respeito, queridos, o que tivermos para fazer ficará comprometido, ou será fácil para ser movido. Porque apenas estaremos tratando de algo como se fosse um trabalho e não algo que faz parte da nossa extensão. Ele fez o que ele fez como consequência daquilo que ele era. Então Satanás chega para Jesus e diz: se tu és filho. Eu quero poder pensar um pouco e navegar um pouco na palavra a respeito disso. E para mim e para você, o que significa ser filho de Deus? Nós temos uma mente religiosa, nós temos um hábito, e até de uma forma cultural, que ser filho de Deus, e todos são filhos de Deus. Na verdade, nós, de uma forma até cultural, e muitas vezes para não ofender as pessoas, nós dizemos: não, todo mundo é filho de Deus. Mas não é isso que a palavra diz. E eu pergunto a você, o que significa ser filho de Deus? Amém? O que significa ser filho de Deus? O que para mim e para você representa isso? Porque a palavra diz, eu vou citar alguns textos para que nós possamos ganhar tempo. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, que aqueles que o receberam, falando de Jesus, ele veio para os que era seu. Amém? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, receberam poder para ser filho de Deus. Ser filho de Deus, você não é filho de Deus, ninguém é filho de Deus sem antes receber poder para se tornar. Porque ser filho de Deus, obrigatoriamente está ligado a receber poder. Ser filho de Deus não é medido, não é caracterizado por nada além de poder. Ter poder. Ser filho de Deus, eu sei que muitas vezes nós falamos de alguns aspectos, mas ser filho de Deus, queridos, para que uma pessoa possa ser realmente filho de Deus, ele tem que obrigatoriamente ter recebido poder. E é interessante que a Bíblia diz que Satanás chegou tentando Jesus. Tentando Jesus. E a primeira tentação diz: se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Então eu quero que você pergunte: o que significa ser filho de Deus? Não é um slogan, não é um título. Deve existir coisas que acompanham
aqueles que se dizem ser filhos de Deus. E é interessante que Satanás chega dizendo: se tu és filho, transforma essa pedra em pão. Aí eu pergunto: será que Jesus poderia transformar a pedra em pão? Alguém pode dizer assim: não, então não seria tentação. Se Satanás chegasse para Jesus, induzindo a Jesus fazer uma coisa que ele não poderia fazer, não poderia ser constituído uma tentação. Se Satanás chega para Jesus e diz: se tu és filho de Deus, faça isso. E Jesus diz: eu me recuso a fazer. Eu posso fazer, mas não farei. Eu tenho condições, habilidade, capacidade para fazer, mas não farei. O que significa ser filho de Deus, queridos? Amém? Para você, para mim, para nós, vamos pensar nessa noite. O que significa ser filho de Deus? Porque muitas vezes nós estamos dizendo que somos filhos de Deus, mas a nossa vida não representa nada disso. E ele diz: se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães. Jesus vai e diz: não. É por isso, queridos, que eu pergunto uma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta. Seria pecado Jesus transformar as pedras em pães? Não é? Por que Jesus não transformou as pedras em pães? Porque na lei não existia nenhum versículo, nenhuma proibição. Por que Jesus então não fez isso? Por causa da influência, de onde veio aquilo. É por isso, queridos, que tem religiões que, embora sejam boas, o que elas façam sejam coisas boas, não são aceitas por Deus, porque não vieram de Deus. Foi uma influência maligna, foi uma influência espiritual errada. Embora seja algo bom. Queridos, a maldade, ela não está apenas no ato em si, mas na origem, de onde originou aquele ato. No caso aqui, falando de Jesus, embora ele tenha transformado pedras em pães, isso não constituísse uma transgressão contra a lei de Deus, isso não constituísse um pecado contra uma ordenança do Senhor, mas ele não poderia fazer, porque essa atitude, essa sugestão, não veio de Deus. Veio de Satanás. Tudo bem? Por isso que é importante nós sabermos isso. Não significa apenas fazer o que é certo. Deve fazer o que é certo, mas com a origem e com a inspiração certa. Amém? É por isso que carne, embora seja feito algo bom, mas que se foi decidido no homem, foi decidido pela carne, a vontade do homem, não flui, não acontece, não prospera. Porque não é só o que é feito, porque naturalmente falando, não tinha nenhuma proibição em transformar pedras em pães. Não tinha. E por que ele não fez? Estava 40 dias sem comer. Pela origem, a sugestão de onde veio, a influência de onde surgiu. E Jesus diz: eu não faço nada, eu não falo nada, eu não faço nada, sem antes ver meu Pai fazer ou ouvir meu Pai fazer. O que Jesus fez e fazia ou dizia, ele só fazia porque ele antes ouvia o Pai. Nada ele fez a partir dele mesmo. Logo, isso deve acontecer conosco também. Então não fica apenas vendo o resultado. É por isso que tem pessoas que muitas vezes elas não sabem discernir uma coisa, se é certa ou errada, porque eles estão apenas vendo o resultado. Mas isso é bom. Mas de onde, que sugestão foi isso? De onde veio isso? Quem induziu você a fazer isso? Foi a carne? Foi o diabo? Errado do mesmo jeito. Amém, queridos? Mas voltando aqui ao texto, a Bíblia diz que Satanás chega e diz: se tu és filho, faz isso. Eu pergunto a você, olha para o teu vizinho e faz a seguinte pergunta: para você, o que significa ser filho de Deus? Amém? Faz essa pergunta para ele de novo: quem é você? Porque se nós dizemos que somos filhos, queridos, o que significa isso, ser filho?
Porque, segundo a palavra, a Bíblia diz que nós não nos tornamos filhos sem antes ter recebido poder para ser filho. Eu não me torno filho de Deus porque eu nasci neste mundo. Porque eu nasci numa família evangélica. Já diz uma brincadeira, uma frase, que Deus não é avô, Ele é pai. Então filho de crente não é crente, tem que nascer de novo. Não é porque nasceu numa igreja evangélica, os costumes, pai e mãe evangélica, não significa nada disso. Ele vai ter que aceitar Jesus, ele vai ter que reconhecer o senhorio de Cristo. Deus não tem neto, ele tem filhos. Então todo mundo é filho. Tem que se tornar filho. Amém? Então ninguém se torna filho sem antes receber poder. E Jesus diz, os quais não nasceram da carne, nem da vontade da carne. Não é uma decisão ou algo que acontece na carne, humanamente falando, de uma forma natural. Não são estas coisas que definem a nossa filiação com Deus. Mas vamos nos deter o texto. Queridos, Jesus poderia ou não transformar as pedras em pães? Sim. Então um filho de Deus pode transformar pedras em pães? Sim ou não? Sim. Porque a tentação é, se tu és filho, você pode fazer. E qual foi a outra tentação? Se tu és filho, eu vou te colocar num lugar alto e você vai se jogar. Porque se tu és filho, os anjos vão te guardar. Sim ou não? Aí eu pergunto, queridos, Jesus, que consciência medíocre que muitas vezes nós temos carregado sendo filhos de Deus. Porque se a tentação era, se jogue, porque tem anjo que vai te guardar, porque está escrito, e não poderia ser tentação se não fosse verdade. Se não fosse verdade, não poderia ser tentação. Aquilo só é tentação porque era uma verdade. E Jesus disse, não vou fazer isso. Do mesmo jeito que eu não transformei as pedras em pães, eu não preciso provar para você nada. Porque está escrito. Amém, queridos? Oh, glória a Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Logo, queridos, essa consciência, ela tem que fazer parte da nossa vida e ela tem que operar na nossa vida. Isso tem que mudar a nossa forma de ver as coisas. Isso tem que mudar a forma, porque às vezes nós falamos que somos filhos de Deus, mas a nossa mentalidade é uma mentalidade religiosa, porque muitas vezes nós dizemos, eu sou filho de Deus, mas todo mundo é filho de Deus. E tem gente até que pensa que o cachorro também é filho de Deus. Que o gato, o cavalo e a vaca também são filhos de Deus, ou seja, não tem nenhuma diferença entre mim e uma vaca e um cachorro. Uma mentalidade medíocre, pobre e demoníaca. Porque essa consciência, quando ela nos é roubada, as consequências também nos são roubadas. Quando alguém não anda com essa consciência de quem ele é, automaticamente todo o resultado fica comprometido. Quando eu não sei quem eu sou, logo, os resultados ficam comprometidos. Por isso que Satanás, ele em nenhum momento ele tenta a Jesus naquilo que ele veio para fazer, na obra que ele tinha para fazer, mas em quem ele era. Porque se Satanás tocasse nesse ponto, se Satanás conseguisse entrar nesse ponto, conseguisse desvirtuar a mente, o pensamento de Jesus nesse ponto, o restante ficaria fácil. Por isso que ele diz, se tu és, prove, transforme essas pedras em pães. Queridos, eu pergunto a você, eita Jesus, eu acredito, existe algumas estatísticas ou pesquisas, falando do potencial da mente humana. A nossa mente, ela é tão poderosa que os maiores, os homens mais inteligentes, eles não usam nem 10% da capacidade
mental que nós temos. E tem algumas pessoas que têm uma capacidade maior, né? Porque tem uma mente maior, logo tem uma capacidade maior, né? Quanto mais mente. Amém? Você entendeu? Se tem uma mente maior, tem uma capacidade maior. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então, queridos, já acredito que você deva ter ouvido alguém falar a esse respeito, sobre esse potencial da mente humana que não é explorado. Que grande parte fica sem utilidade. Nós não acessamos. 90%, vamos dizer assim. Do mesmo jeito, eu acredito nessa questão de ser filho de Deus, muitos andamos com uma consciência minúscula, pequena. Muitas vezes nós falamos dessa questão, sou filho de Deus, mas não vemos, não enxergamos nada de proveito, de poder, de possibilidade. Queridos, é olhar para Jesus. Nós podemos fazer o que Jesus fez. Nós podemos andar de uma maneira como Jesus andou. Podemos viver a vida como Jesus viveu. Tudo que ele fez, tudo que ele, da forma como ele agiu, sabe, ele é o nosso espelho. Ele é o nosso modelo. Sabe, eu pergunto, como nós temos conservado essa consciência? Porque muitas vezes, queridos, nós não temos uma consciência firme do que significa ser filho de Deus. Amém? Aleluia. Quem somos nós? O que é ser filho de Deus? Será que eu e você temos representados bem um filho de Deus? Amém? Aleluia. Aleluia. Se tu és filho, se eu e você tivermos dúvidas a esse respeito, queridos, se tu és filho, se jogue, porque está escrito que os anjos vão te guardar. Será que isso era mentira? Sim ou não? Será que era mentira? Não, não era mentira. E se Jesus se jogar, será que os anjos iam segurá-lo? O que é que você acha? Sem dúvida nenhuma. Quando ele está preso, ele está sendo preso lá no final do seu ministério, que Pedro tenta cortar o pescoço do servo do sumo sacerdote, amém? Errou e só cortou a orelha, né? Porque o cara com uma espada, vamos pensar aqui, o cara com uma espada, aí eu vou acertar só na orelha? Não, é no pescoço. O cara que se desviou e foi só na orelha. Deveria ser bem grande, né, a orelhona, para acertar só na orelha. Amém? Aleluia. Já dizem que tem orelha grande vai viver muito, viu? Então ter orelha grande não é sinal ruim não, né? Se isso é verdade ou não, não sei. Mas já dizem aí que tem orelha grande vai viver muito tempo. Então, glória a Deus pelas orelhas grandes, né? Aleluia. Então, quem tem orelha pequena, tem que orar mais, viu? Para poder crescer ou viver muito tempo, para dar livramento. Amém, queridos? Oh, aleluia. Deus seja louvado. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, abra Romanos, por favor. Abrem a sua Bíblia em Romanos. Oh, Deus bom. Diga, eu sou filho de Deus. Queridos, isso tem que fazer a diferença na nossa vida. Meu Deus do céu. Isso tem que fazer a diferença na nossa vida.
Isso tem que mudar a nossa maneira de ver as coisas. Isso tem que mudar a nossa concepção das coisas. Amém? Porque os céus, eles sabem o que significa ser filho de Deus. O diabo também sabe o que é ser filho de Deus. Tanto é que ele tenta Jesus nesse ponto. Mas o problema é que muitas vezes nós não sabemos. Nós sabemos de uma maneira religiosa. Nós achamos que é uma forma, sabe, tradicional, até por que não dizer cultural. Mas isso é o fundamento da nossa vida. Isso é a base daquilo que nós somos. Antes de fazer qualquer coisa, nós somos. E se eu tenho essa consciência, se isso está bem formado no meu coração de quem eu sou, querido, isso tem que afetar a minha vida. Satanás, ele não pode tocar na minha vida. Ele não pode. Não porque ele não quer, mas porque eu sou filho. Os anjos do Senhor estão me servindo porque eu sou filho. Você está comigo? Romanos capítulo 8. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Oh Deus bom. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 15, queridos. Não, versículo 14. Oh, glória a Deus. Versículo 14 diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Você não é guiado porque você ora muito. Você não tem direção de Deus porque você é uma pessoa que é santa demais, mas porque você é filho. Porque você é filho, você tem acesso às direções do Pai. Você está entendendo? Oh, aleluia. É o 14, viu? Aleluia. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viver outra vez aterrorizados. Mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Amém? Só um minutinho. A Bíblia diz que nós não recebemos o espírito de escravidão, mas nós recebemos o espírito, e aqui eu não vou entrar nesse detalhe, espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito Santo, ele vai nos levar a uma intimidade com Deus. O Espírito Santo, ele vai nos levar, um dos propósitos do Espírito é de gerar intimidade de pai e filho. Pelo qual clamamos. O Espírito que nós recebemos, através desse Espírito nós clamamos. Nós é que clamamos, Pai. Entenda, queridos, são os filhos que clamam, Abba, Pai. Não é o pai que clama, são os filhos. Sabe, a intimidade parte do filho. A intimidade inicia-se no filho. O Espírito nos leva a clamar, a ter um entendimento de intimidade com o nosso Pai. E ele diz, pelo qual clamamos, Abba, Pai. No 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que de fato nós somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Diga, eu sou herdeiro. Você é herdeiro por quê? Porque você é uma pessoa boa? Você é herdeiro porque de onde eu e você herdamos alguma coisa do Pai? Por que nós herdamos? Por que nós somos herdeiros? Porque somos pessoas boas, não fazemos o mal a ninguém? Não, porque somos filhos.
Amém? O problema é que muitas vezes nós colocamos o fazer ou o que fazemos na frente de quem somos. Nós achamos que porque oramos temos algum privilégio. Não, queridos, a oração, a vida de oração abre portas naquilo que nós já somos. Nós não nos tornamos algo diferente. Nós já somos filhos de Deus. Somos herdeiros. Nós já somos, orando ou não, confessando a palavra ou não, jejuando ou não, somos. Agora, estas coisas, quando elas fazem parte da nossa vida, abrem portas para usufruirmos daquilo que já é nosso. Mas a oração, o jejum e essas coisas não nos deram nada. Tudo que recebemos porque somos filhos de Deus. Foi termos nascido nessa família. Você está comigo? Você está entendendo? É uma consciência de quem somos. Porque se eu e você não tivermos esse entendimento bem firmado, meu irmão, Satanás, seremos presas fáceis para Satanás. Porque ele pode tocar em outras áreas. Mas quando eu e você sabemos quem eu sou, o que somos, o que nos pertence, fica difícil. Isso é a base da nossa vida. Ele diz, se somos filhos, se nós somos filhos, quem é filho é herdeiro. Mas eu não acredito. Problema. Não deixa de ser herdeiro. A questão é, não usufrui da herança, mas é herdeiro. Só não é herdeiro quem não é filho. E ninguém é filho a partir de esforço próprio, a partir de mérito próprio. Todo mundo que é filho porque recebeu poder para ser filho. Recebeu aquele que deu-lhe o poder de ser filho. Nós somos filhos porque recebemos o poder para ser filho. Logo temos poder. Existe poder na nossa vida. Amém? Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento deste mundo presente não podem ser comparado à glória a ser revelada para nós. Está escrito assim, para nós? Em nós? Está escrito assim na sua Bíblia? Em nós? O que significa em nós? Ele diz que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados àquilo que vai ser revelado em nós. Aquilo que já existe em mim e você. A presença, a glória do próprio Deus na nossa vida. Nós muitas vezes não andamos nessa consciência. Mas a Bíblia diz que vai chegar um dia que nós seremos semelhantes a Ele, porque nós somos tal Ele é, neste mundo. A única coisa que nos difere hoje de Cristo, querido, é um corpo que não foi restaurado ainda. Esse corpo que ainda precisa passar por um processo de glorificação, um corpo glorificado. Oh, aleluia. Oh, Deus bom. Queridos, o que eu quero falar nessa noite não é apenas falar sobre a questão de que nós somos filhos, mas se nós acreditamos que nós somos filhos de Deus, é necessário ter evidências. É preciso evidências. Satanás, ele tentou Jesus dizendo o seguinte: se tu és filho, evidências. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Amém, meu irmão. Um homem no Antigo Testamento orou e o céu se deteve por 3 anos. Não choveu. Um homem numa aliança inferior. E Jesus, falando sobre isso, ele diz: olha, todos os que nasceram de mulher, todos, nenhum é maior do que João. Mas no reino de Deus, o menor é maior do que João. Amém? Quero que você pare para pensar sobre isso. Existe uma expectativa dos céus e nós temos vivido muitas vezes aqui. Por quê? Por causa de uma mentalidade
errada. Olhamos e consideramos as coisas de forma errada. A oração de um justo. A oração de um justo que entende quem ele é, freia todo o inferno. Jesus, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, quando ele andou aqui, ele tinha pessoas que estavam com ele. Os seus apóstolos. Amém? Os seus discípulos. E no final do seu ministério, Jesus faz uma oração. No final do ministério, Jesus faz uma oração lá no João 17. E ele diz uma coisa: Pai, nenhum deles se perdeu, porque eu os guardei. O que é que o Filho de Deus pode fazer por sua família? O que é que o Filho de Deus pode fazer por sua família? Ai, Pai, salva a minha casa, salva a minha família. Será que é isso? Será que essa é a atitude e a postura correta para um filho de Deus? Será que é dessa forma que um filho de Deus deve proceder? Eu quero que você pense sobre isso. Amém? Jesus diz: Pai, nenhum deles se perdeu, porque eu os guardei. E ele diz que, a palavra diz que ele nos deu poder e autoridade no nome dele. O nome dele é o próprio Jesus, representa Jesus. Amém? Aleluia. E vamos continuar lendo. A glória que vai ser revelada em nós. Diga assim: existe uma glória que é presente em minha vida. O que a Bíblia diz? Eu quero que você atente. Na sua versão, se existe a palavra revelada. Toda a Bíblia, você acompanhou aí, tem essa palavra, uma glória que vai ser revelada. Revelada. Tem essa palavra na sua Bíblia? Concorda? O que significa isso? O que significa isso? Uma glória que vai ser revelada. É uma glória que é existente. Ela está aí, ela está aqui. A presença do próprio Deus. Mas vai chegar um momento que essa glória vai ser plenamente conhecida, revelada, manifesta. A glória não vai vir, ela já está. A glória já está. Amém? A glória já está. Ela não está em plena manifestação. Essa glória, essa presença de Deus na sua vida, ela não está em plena manifestação, expressando-se plenamente, inteiramente, sem reservas. Amém? Aleluia. Mas ela está aí. Mas vai chegar um dia que ela vai ser plenamente revelada. Você vai conhecer, principalmente porque os céus já conhecem quem somos. Os céus sabem quem nós somos. Os céus sabem aquilo que nos pertence. O problema é que muitas vezes nós é que não sabemos. A questão é que nós muitas vezes não sabemos. O conhecimento que temos é muito pequeno. E o conhecimento que nós temos é muito superficial. Porque nós mesmos não deixamos que esse conhecimento penetre em nosso coração e se torne a nossa vida. Às vezes o conhecimento que temos é muito teórico. É um conhecimento muito teórico que não tem poder de nada. Quando abrimos a boca e dizemos, eu sou filho de Deus, aquilo, ainda que sejam palavras bonitas e palavras, podemos até enfeitar essas palavras, mas essas palavras não têm impacto no reino das trevas, no reino espiritual, porque para quem fala não tem significado. Ela fala, eu sou filho de Deus, mas ela mesma, a consciência e a consideração que ela tem por aquilo que ela está dizendo é muito pequeno.
Você está entendendo o que eu estou falando, queridos? O poder da palavra, ela está na consideração que você dá para esta palavra. Quando você diz, eu creio, em nome de Jesus, eu repreendo, você, a obediência de Satanás, das trevas, do mundo espiritual, ela vai ser mediante a compreensão e a consideração que eu e você damos por aquilo que falamos. Então, quando você diz, eu sou filho de Deus, mas isso não representa quase nada, uma consideração muito rala, baixa, e para você que diz, eu sou filho de Deus, é como se todo mundo é filho de Deus, o cachaceiro é filho de Deus, quem está no mundo, quem vai para o inferno também é filho de Deus, o cachorro é filho de Deus, o gato, o cavalo. Se essa é a consideração, pronto, embora você diga, mas não tem poder, não vai trazer resultado. Mas quando você diz, entendendo o que você está dizendo, quando Jesus dizia que ele era filho de Deus, queridos, os judeus queriam apedrejá-lo. Porque para os judeus ser filho de Deus é ser igual a Deus. Por isso que Jesus diz, vocês querem me apedrejar por qual obra? Ele diz, nós não queremos apedrejar você por nenhuma obra, mas porque você diz que você é filho de Deus, você está se fazendo igual a Deus. Vamos continuar lendo. Aleluia. Versículo 18, né? Não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Não do filho, ele não está falando sobre Jesus aqui. Está falando sobre nós, a igreja. A revelação dos filhos. Eu e você mostrarmos quem somos. Oh, aleluia. Versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Você percebeu quantas vezes fala glória dos filhos de Deus, glória dos filhos de Deus, glória dos filhos de Deus? Que a própria criação, ela está gemendo, desejando ser livre. A própria criação, o mundo, a natureza, ela foi criada não para viver da forma como ela está vivendo. A natureza, como diz a palavra, a criação, ela foi sujeita. Quando o homem foi criado, Deus sujeitou todas as coisas ao homem. Ele tinha o governo de todas as coisas. Mas quando ele pecou, ele desobedeceu, ele entregou esse governo para Satanás. E hoje a natureza, o mundo, a natureza, ela sofre por causa desse governo maligno, demoníaco. E a Bíblia diz que a própria natureza, ela tem desejo. Quando é que os filhos de Deus vão tomar de conta de novo? Porque o mundo, o planeta não foi criado para anjos, foi criado para nós. Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra. Nós temos o governo e o domínio desse lugar. Por isso que a Bíblia diz, o que ligar na terra será ligado no céu. É por isso que a Bíblia diz, se dois dentre vós concordarem a respeito de qualquer coisa. Você está entendendo, queridos? Mas muitas vezes as nossas orações são muito mirradas. Tanto é que nós costumeiramente repetimos as mesmas orações N vezes. Oramos e oramos e oramos e oramos. Porque no fundo, não temos a consciência de que foi resolvido. Desde a primeira vez. Oramos a primeira vez. E temos em nós mesmos a necessidade de repetir e repetir e fazer. Porque nós precisamos. Nós precisamos acreditar naquela oração. E nós não acreditamos. Jesus disse uma vez para a tempestade, se aquiete. O mar, fique quieto. O vento, fique quieto. Os discípulos, agora eu vejo que tu és filho de Deus. Meu Deus do céu. Agora eu vejo que tu és filho de Deus.
Então você diz que você é filho de Deus e não tem provas para mostrar que é filho de Deus, você é um filho de Deus muito fajuto. Eu e você, amém, queridos? De meia tigela, somos filhos de Deus muito fajuto, de meia tigela. Porque se a criação está desejando que a manifestação da glória, olha aí o versículo, cadê? Oh, aleluia. Na esperança de que, versículo 21, na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. A única coisa que falta, a redenção do nosso corpo. A única coisa que vai acontecer na volta de Jesus para buscar a sua igreja, o nosso corpo será redimido, glorificado. Porque por dentro somos iguais a Ele. Por dentro nós somos iguais a Ele. O nosso espírito foi recriado. Temos a vida de Deus. Temos o poder de Deus em nossa vida. Sabe que eles desenvolvamos, meu Deus do céu, que coisa rápida. Já deu quase 1 hora que eu estou pregando. Possamos desenvolver essa consciência. Não dá tempo para falar tudo. Mas é tão importante. Tanto é que Satanás vai no ponto. Satanás, ele não tenta Jesus ou tenta mudar o foco de Jesus em nenhum outro ponto, a não ser neste. Se tu és filho, se tu és filho. Ou seja, Jesus sabia que ele era filho. Então por que Jesus diz, Satanás diz, se tu és? Tentando mover Jesus daquele pensamento, daquela convicção. Tentando tirar da mente de Jesus aquela convicção de que ele era filho. E porque ele era filho, ele poderia fazer todas as coisas. Ele poderia impor as mãos e seria curado. As pessoas seriam curadas. Porque ele era filho, ele carregava a glória de Deus, o poder de Deus na sua vida. Amém, queridos? Bem rapidinho, por favor. 1 João. Oh, aleluia. Oh, aleluia, queridos. Deus seja louvado. Capítulo 3 de 1 João. Diga, eu sou filho de Deus. Oh, aleluia, eu sou filho de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Queridos, os anjos estão trabalhando. Os anjos estão trabalhando. Os céus estão... A Bíblia diz que a própria criação está desejando a manifestação da glória dos filhos de Deus. A criação deseja. A criação deseja que os filhos se manifestem, que os filhos se expressem, demonstrem quem eles são. Oh, aleluia. Eu sei que vai chegar um momento onde eu e você seremos plenamente. Mas isso não significa que nós hoje não possamos expressar uma grandeza. A Bíblia diz que a sombra de Pedro passava e curava. Não era porque Pedro era especial. Ele diz, eu te dou o que eu tenho, o que eu recebi. Ele falou na porta formosa, o que eu recebi eu te dou. Se levanta daí, em nome de Jesus, para o coxo. Uma glória, uma presença. Paulo trabalhando os lenços e aventais. Ah, Paulo, tem um homem lá na minha cidade endemoniado. Ah, eu queria tanto ir lá. Pegue, vai lá, leve meu lenço. Colocava o lenço sobre a Bíblia diz que os demônios fugiam. No Antigo Testamento, a Bíblia diz que o profeta morreu, foi enterrado. E tempos depois, os ossos dele estavam enterrando outro homem. Mas de repente, ele estava lá com o defunto lá que tinha morrido. Lá vem o exército. Vamos, jogue em qualquer lugar, jogaram. Tocou nos ossos de Eliseu. O homem reviveu. Tá. Um morto tocou nos ossos de Eliseu e reviveu. Tocou nos ossos de um homem que vivia numa aliança inferior. De um homem que vivia numa aliança, como diz a palavra, inferior. O que eu e você podemos, queridos?
Eu quero que você pense sobre isso. Até onde nós podemos chegar. Isso não é porque você e eu, sabe, vai depender da nossa performance. Não, você é filho, nós somos filhos. E por isso podemos muitas coisas. A nossa natureza, ela foi mudada. Somos diferentes. Porque o próprio Deus hoje mora, reside, habita. E a Bíblia diz, quando Jesus fala do Espírito Santo, ele diz, o Espírito Santo quando vier, ele vai ficar com vocês, não um tempo, para sempre. Para sempre. Para sempre. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Se tu és filho de Deus, mostre. Foi isso que Satanás estava tentando com Jesus. Mostre, prove, dê evidências. Traga evidências que tu és filho de Deus. Jesus disse, eu não preciso provar nada para você, capiroto, chifrudo. Eu sei quem eu sou. Vaza, vai-te embora. Quando Satanás não conseguiu mover Jesus daquele pensamento, daquele entendimento, quando Satanás tentou e não conseguiu, porque a Bíblia diz em Lucas que por 40 dias Satanás ficou tentando. Queridos, a Bíblia resiste apenas aquelas tentações, mas eu acredito que não foram somente aquelas tentações, foram muitas, por isso que Lucas diz, passadas que foram toda sorte de tentação. Então por 40 dias Satanás, se tu és filho, faz isso, se tu és filho, se tu és filho, se tu és filho, não conseguiu. Quando isso terminou, a Bíblia diz que os anjos vieram servir. Você é filho. Não deixe nada, não deixe ninguém, não deixe nada tirar isso da sua mente. E porque você é filho, coisas devem acompanhar os filhos. Coisas obrigatoriamente acompanham os filhos. Obrigatoriamente. Uma consciência é a primeira coisa que deve acompanhar a consciência de quem entende quem é filho. O que significa isso? Eu nem li 1 João, não é? Oh, glória a Deus, queridos. Vede, versículo 1. Vê que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos. De fato somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece. Porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, você sabe disso? João diz, sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Amém? Sabe disso? Porque João diz, sabemos que. Ele entendia do que ele estava escrevendo. Mas muitos de nós não sabemos isso. João diz, sabemos que. Amém? Oh, aleluia. De fato somos. Ainda não se manifestou, ainda não revelou, ainda não expressou-se na plenitude. Mas evidências devem existir. Oh, aleluia. E deve começar, queridos, antes de começar por qualquer outra coisa por fora, evidências por fora, deve começar por uma consciência. Uma consciência deve tomar conta de nós. Deve fazer parte da nossa vida. Um filho de Deus, o que significa ser isso? Um filho de Deus, o que representa isso? Guardado, suprido,
Oh, aleluia. Amém? Essa consciência é muito importante, queridos, porque isso vai permear a nossa vida. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles só se comportaram daquele jeito diante de uma fornalha, porque eles sabiam do Deus a que eles serviam. Porque quando o rei diz, quem é o Deus que pode livrar vocês da minha mão? Ele diz, o Deus que nós somos pode. Se ele vai ou não é outra história, mas ele pode. Essa consciência, ela vai dominar tudo. O problema é que muitas vezes nós queremos o resultado sem ter a base, o fundamento, a consciência daquilo que nós somos. Quando o rei diz, quem é que pode livrar vocês das minhas mãos? Ele diz, o Deus a quem nós pertencemos pode. Amém, queridos? Oh, glória a Deus. Oh, Deus bom. Obrigado, Senhor. Aleluia. Somos filhos. Somos filhos. Isso tem que representar e significar alguma coisa para nós. Isso tem que trazer alguma coisa para nós. Isso precisa significar alguma coisa para nós, não apenas uma palavra religiosa. Não apenas alguma coisa religiosa. Aí eu sou filho de Deus, por quê? Aí a pessoa diz, não, mãe, não sei muito bem, mas eu sou filho de Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Angústia, medo, depressão, essas coisas num filho de Deus pode acontecer. Mas só permanece dessa forma porque não desenvolveu essa consciência. A Bíblia diz, o choro pode durar uma noite. Pode durar uma noite. Tem prazo de validade. A vida toda, todo tempo, toda hora, todo dia. Permanece desse jeito porque escolhe permanecer. Amém? A Bíblia diz, aqueles que o receberam poder para ser filho de Deus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 3, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ele vai fazer segundo, conforme, na proporção do poder que opera em nós. Ele não vai fazer fora deste poder, ele não vai fazer separado deste poder, ele vai fazer segundo o poder que opera em nós. Se o poder não estiver operando em nós, através de nós, automaticamente, ele não vai poder fazer infinitamente mais. É preciso o poder que opera em nós. Ter poder nós temos, porque somos filhos, recebemos poder. E poder precisa operar, diga assim, lindão de Jesus, diga assim, lindão de Jesus. Diga, o poder precisa operar na tua vida, vaso. Dá lugar, aleluia. Dá lugar, vaso. Poder vai operar. Que sai da nossa boca. As nossas, queridos, quando nós temos esse entendimento, as confissões de fé têm outro significado. Porque você sabe quem você é e você fala de uma forma diferente, sabendo quem você é. Você não fala tentando. Sabe, a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Você fala com a mentalidade de quem você é.
Então você fala, você sabe do que você está fazendo. E não daquele tipo de tentativa. Vou ver se dá certo. Amém? Você pode ficar de pé? Diga, eu sou filho. Oh, aleluia.